Meu nome é Márcio Mitidieri, especialista em certificação, e eu trouxe para você uma grande novidade. Em parceria com a Agrogênios, estaremos disponibilizando para você vários conteúdos sobre sustentabilidade para que você possa aplicar em sua organização. Basta clicar em curtir, compartilhar e caso tenha alguma dúvida, acesse o nosso link na descrição. Nós vamos estar falando agora sobre o processo de certificação. O processo de certificação, no meu ponto de vista, consiste em uma série de tomadas de decisão que o produtor precisa ter claro na sua mente para que possa atingir seu objetivo de forma satisfatória e que isso não se transforme numa novela, né? Eu costumo falar que, vamos dizer, o processo de certificação é um seriado, ele não pode ser uma novela. Então, para que a gente não demore muito, o importante é você fazer um cronograma, né? O primeiro cronograma, antes de começar tudo isso, é definir quem vai ser a pessoa responsável pelo processo de certificação, né? Então, definindo essa pessoa ou as pessoas, normalmente eu tenho um elemento que trabalha no escritório e o outro elemento que fica mais em campo, né? Que vão fazer as adequações, né, na parte estrutural da fazenda. Então, essas duas pessoas têm que se conversar porque elas vão se complementar no decorrer do ano, né? A gente entende que de 6 meses a 1 ano é um tempo bom para que você possa estar maduro para receber uma auditoria. Você pode até preparar documentalmente, você pode preparar tudo e fazer uma certificação rápida. Porém, as pessoas não estão acostumadas com os novos rituais e procedimentos que estão em prática. Isso, na hora da auditoria, pode acontecer várias situações que pode gerar não conformidade. Então, é muito importante, dentro desse processo, você definir, né? Olha, eu tenho as pessoas disponíveis, eu vou fazer... Então, a primeira coisa é fazer um levantamento geral, depois que vocês assistirem o treinamento, e levantar passo a passo, né, tudo que está faltando para que você possa receber a visita do auditor e que nessa visita você tenha a quantidade de não conformidades suficientes que você possa estar passando. Mas nós vamos estar falando isso um pouco mais para frente. Então, o primeiro processo é defina tanto a pessoa que vai ficar internamente no escritório, adequando as documentações, e as pessoas que vai fazer as adequações estruturais, né? Comece a assistir passo a passo os vídeos de treinamento, né, de acordo com a norma. Fazendo esse passo a passo, à medida que você assiste um vídeo, você executa aquela ação. Um exemplo, eu preciso ter o croquis ou o mapa da propriedade contendo todas as informações. Você verifica se você tem seu croquis, se você tem todas as informações que o checklist está pedindo, que tem área de vivência, nascentes, áreas de reserva, escritório central. Tá atendendo isso, você deve saber também como arquivar essas documentações. Então, eu defini as pessoas, eu defini quem vai ficar mexendo com a documentação, e essa pessoa que vai mexer com a documentação, ela precisa ter um mínimo de organização, tanto digital quanto físico. Então, a gente recomenda que você tenha um arquivo, né, que cada pasta você pode salvar por requisito. Então, eu tenho os requisitos do AF 1, 2, 3, 4. Então,
Pode ser uma pasta sanfonada, pode ser uma pasta suspensa dentro de um arquivo. Então, aí você vai ficar sabendo assim, dentro da pasta AF1 tem todos os requisitos solicitados para a norma no requisito AF1. No AF2, todos os requisitos. No AF3, todos os requisitos. E da mesma forma você abre diretórios dentro do seu computador para que cada pastinha criada você possa ter virtualmente salvo, se possível também seja numa nuvem. Pode usar o Dropbox, pode usar o Drive, porque vira e mexe a gente perde esses arquivos porque houve um pico de energia, queima o meu HD no computador e se você não tiver em nuvem você vai ter que refazer isso tudo. Isso já aconteceu várias e várias vezes comigo. Então não queiram passar por isso, né? Você vai ter um download com os conteúdos das pastas que você pode estar organizando, ou seja, na hora que você está passando pela auditoria, você vai verificar item a item e na sequência que o auditor está pedindo. Então, na hora que ele estiver auditando o requisito CB3, se você perdeu ou não está ciente aonde poderia estar, você pergunta para ele que requisito que é esse? Ah, CB3. Você vai lá na pasta CB3, vai estar lá dentro, você acha, né? E essa documentação precisa estar guardada no mínimo por 2 anos. Então, é muito importante você ser caprichoso, tendo as pastas e tendo os arquivos, para que possa comprovar essas evidências e isso torna a auditoria muito simples e fácil de ser conduzido. Então, de qualquer forma, qualquer um pode, mesmo não ter recebido um grande treinamento, fazer auditoria e atender um auditor externo, né? Então, ficou pronto todos os requisitos, faça uma auditoria interna, que nós vamos estar aprofundando esses conceitos. Eu consegui atingir o básico esperado da norma? Ou seja, a certificação, para eu poder marcar uma auditoria, eu tenho que ter passado por essa auditoria interna, que é você mesmo que faz com o checklist. No checklist eu tenho requisitos maiores e menores e recomendados. Os requisitos maiores, a obrigação maior, eu tenho que atingir 100% de conformidade, ou seja, eu não posso ter nenhum em aberto. Já as recomendações menores, eu tenho as obrigações menores, eu tenho que atingir pelo menos 95%. E as recomendadas eu faço se eu quiser. Então essa aí basicamente é uma regra do jogo, que eu sei, eu chegando nesse ponto, eu sei, ó, eu já posso marcar a minha auditoria externa. Bom, eu marquei a auditoria externa, como é que eu faço isso? Então, veja bem, olha os passos. Eu optei em fazer a certificação, eu destinei as pessoas responsáveis por cada tipo de ação que vai ser efetuada. Normalmente, numa fazenda tem as ações externas, que geralmente é o administrador, né? E eu tenho a parte documental, que geralmente é uma pessoa do escritório que apoia para fazer as adequações. Eu fiz as adequações, começo a fazer a montagem de acordo com o nosso treinamento, colocando tanto em pastas virtuais quanto em pastas físicas, todos os documentos de cada requisito para eu poder localizar diante. Faço uma auditoria interna, dentro dessa auditoria interna eu verifico se dentro da regra do jogo eu atingi ou cumpri 100% das obrigações maiores e 95% das menores, né? Ah, deu tudo certinho, professor? Deu. Então eu seleciono um organismo de certificador. Isso a gente pode localizar através da página do Global Gap e também a gente vai estar disponibilizando para download para vocês os que estão credenciados aqui no Brasil, para que você possa entrar em contato e solicitar um orçamento. Ah, mas qual que é o objetivo que eu quero? Eu estou querendo essa certificação. Ah, foi um cliente que me solicitou? Ah, foi. Ele também solicitou que fizesse o GRASP, que é um ADON, né, uma norma adicional. Então,
eu tenho que solicitar e também abrir a pastinha do GRASP lá para eu pôr todos os requisitos, que nós vamos estar aprofundando isso no treinamento à parte sobre o GRASP. Então, solicita primeiramente o orçamento, lembrando que quando você solicita o orçamento, você tem que dar o escopo. Qual que é o escopo? Eu vou certificar mamão. Mas na minha propriedade eu produzo mamão, banana e abacate. Eu vou querer certificar todos esses escopos ou só o mamão? Se for só o mamão, o auditor vai sair lá da certificadora, vai vir na sua propriedade e vai auditar mamão. Se você chegar naquele momento e falar assim, eu quero o abacate também, muitas das vezes eles não vão aceitar, vão querer voltar novamente, porque ele tem que sair com a ordem de serviço dele já com o escopo definido. Você pode aproveitar a visita, né, no orçamento e já certificar todas as frutas e verduras, ou carne, ou peixe que você está ali, mas de acordo com a sua demanda, tá certo? E nada impede que você também possa fazer essas boas práticas nas demais culturas que não estão fazendo parte do seu escopo, até que ela esteja e você tenha essa demanda do mercado para que as outras culturas também estejam certificadas. Enfim, eu tenho banana, eu tenho limão, eu tenho abacate. Eu quero certificar as três? Sem problemas. Tome os devidos cuidados para que o defensivo utilizado em uma e outra tenha que ter registro. Se for culturas intercalares, tem que tomar o cuidado para que você não contamine com princípios ativos registrados. Ou seja, eu tenho o abacate plantado no meio do limão. Na hora que eu for pulverizar o limão, eu não posso atingir o abacate, porque o defensivo do limão não tem registro para o abacate e vice-versa. Então tem essas particularidades que a gente vai estar falando no decorrer da norma. Escolhi o escopo, solicitei a certificadora, ela mandou o orçamento, eu vou passar pela auditoria. Então esse é o processo de auditoria. Então a certificadora deve já passar para você o orçamento do deslocamento do auditor, a diária e quantos dias homens vai ser a auditoria, quantos dias vão ser de auditoria. Você aprova o orçamento, marca a data e na data prevista o auditor vai chegar e vai começar a auditoria. O processo de auditoria é muito simples. Primeiramente, ele vai fazer uma visita a campo, vai solicitar seu mapa. No mapa, ele vai falar quais áreas ele precisa visitar e aonde está executando os serviços, né? À medida que ele vai saindo, ele vai entrevistar todo mundo, né? E vai anotar os nomes e vai solicitar os treinamentos de acordo com as funções e de acordo com o que o protocolo solicita. Então, quando ele retorna do campo, ele volta com um monte de informações coletadas e começa a checar as documentações e os conteúdos das pastas, utilizando o checklist da Global Gap e anotando as evidências e dando conforme ou não conforme. E da mesma forma, a gente, no final do dia ou 2 dias de auditoria, se atingir 100% de conformidade nos requisitos, maiores, 95% de conformidade nos menores, eu sou recomendado a obter certificação. Mas se eu tiver não conformidades, você terá um prazo, dependendo se é o primeiro, segundo ano de auditoria, para que você possa corrigir essas ações, né? Vamos dizer assim, se você teve uma não conformidade num requisito maior, ou teve mais de 7 não conformidades nos requisitos menores e ultrapassou os 95% de atendimento, enquanto eu não resolver essas não conformidades, ou seja, normalmente eu posso ter 4 a 5 não conformidades nos requisitos menores. Se eu tive 7, eu tenho que resolver pelo menos 3 nessa, para ficar dentro do que é possível pela norma, e todos os requisitos maiores que eu tive não conformidade, eu também
tem que resolver. Lembrando que eu tenho que ver qual a não conformidade, qual a causa raiz, qual a ação corretiva e qual a correção para cada requisito e enviar para a certificadora. O auditor vai analisar, vai encerrar ou vai manter, certo? Se ele encerrar, significa que você está recomendado para estar certificado e dentro de 30, 40 dias você vai estar recebendo o seu certificado Global Gap. Então, meus caros, esses aí eu quis, de forma geral, passar desde da sua tomada de decisão e escolha das pessoas para fazer as adequações dentro da sua propriedade, até a sua recomendação para obtenção do selo de certificação.